Olá, boa tarde. 13 de abril, você vai ver no NT Sul desta quarta-feira, ao vivo. Reforma da Previdência. CPER Sindicato traz plenária à Cachoeira do Sul para discutir efeitos da proposta na vida de professores e funcionários estaduais. A Agência Nacional de Água coloca a segurança da barragem do Capané em xeque. Relatório da Agência Nacional de Águas aponta a barragem do Capané como uma das duas no Rio Grande do Sul com risco de rompimento. Afinal de contas, que providências o IRG está tomando para que isso não aconteça? Suplementos alimentares, o risco que vem junto com o desejo de ter um corpo perfeito e mais saudável. Meio ambiente, o uso de agrotóxicos podem fazer com que 50% dos insetos desapareçam e isso inclui também as abelhas. Supremo Tribunal Federal, ações populares e condutas políticas têm influenciado decisões do colegiado. Na entrevista de hoje, o promotor de justiça João Ricardo mostra como os poderes têm recebido as decisões do Supremo, órgão máximo do judiciário no Brasil. É a partir de agora, no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Não se esqueça de curtir a nossa página, de curtir o ao vivo de hoje e também compartilhar à vontade e mandar sua mensagem para a gente. Uma operação realizada pela Receita Federal encontrou irregularidades em ganhos de capital que não batem com o valor declarado. A ação identificou 87 pessoas físicas suspeitas. A Receita Federal deu início a uma operação especial de fiscalização de pessoas físicas. 87 contribuintes serão intimados por irregularidades nos valores declarados ao fisco. A maior parte das auditorias está relacionada ao ganho de capital na venda de imóveis. Em seguida, a omissão de receitas no setor rural. E, em menor número, há movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados. O principal é movimentação financeira incompatível, por conta que a movimentação realizada por poucos contribuintes é bastante vultosa, chega de quase 400 milhões em 8 contribuintes. Né? Você faz um cruzamento com o patrimônio e com a movimentação financeira deles, com o que é declarado, com o que é pago de imposto. E aí você verifica que realmente há uma movimentação completamente incompatível com aquele perfil do contribuinte. Os contribuintes serão intimados ao longo dessa semana e terão 20 dias para prestar esclarecimentos. Com essa operação, a expectativa da Receita Federal é de recuperar 200 milhões de reais. Além desta operação, a Receita Federal ainda está verificando inconsistências nas declarações de 3 mil contribuintes de anos anteriores que caíram na malha fina. Vamos falar agora de um assunto que vem preocupando a comunidade científica em todo o mundo. Estudos recentes mostram que a agricultura intensiva e o uso de agrotóxicos podem fazer desaparecer 50% dos insetos nas próximas décadas, inclusive as abelhas, que têm papel fundamental na polinização das plantas que produzem alimentos. Pela área verde do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, encontramos diversos insetos. Cupins, formigas, abelhas. Eles estão por toda parte. Se todas as espécies de vida no mundo fossem contabilizadas, 50% são insetos. Só no Brasil já foram catalogadas quase 60 mil espécies e estima-se que a Amazônia tem o dobro deste número. Doutor em entomologia, ele explica que o declínio dos insetos em algumas décadas preocupa a comunidade científica no mundo. Segundo ele, recentemente, 73 estudos foram avaliados e verificou-se o perigo do uso de agrotóxicos na agricultura. O entomólogo ainda alerta para o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Se a humanidade continuar usando agrotóxicos, né, na quantidade e na intensidade que tem usado, o quadro é de fato preocupante, né? Aliado a isso, você tem aí a questão das queimadas, dos desmatamentos e também a gente não pode deixar de esquecer do aquecimento global, que supostamente vai afetar a biodiversidade. Mais de 70% dos alimentos produzidos dependem do trabalho das abelhas. Mas devido à agricultura intensiva, com o uso de venenos, elas estão desaparecendo. Nesta foto, vemos como ficaria um supermercado sem os produtos que tiveram a influência delas.
poderia afetar, por exemplo, a polinização das plantas, consequentemente a produção de sementes, de frutas com sementes, né? Então é possível que vários cultivos regionais importantes, como cupuaçu, pupunha, guaraná, sejam afetados. Meio-dia e 7 pelo horário de Brasília. Vamos falar de educação agora? Para você, qual a importância de aprender uma segunda língua, além da língua materna? Denise Belladonna comenta. Boa tarde. É bom, necessário ou extravagante saber duas línguas? A educadora Selma Moura, que é pedagoga e mestre em linguagem e educação, diz que o ser humano nasce com o potencial de aprender qualquer língua e, dependendo do contexto que está inserido, pode tornar-se bilíngue muito cedo ou se deixar envolver com uma única língua. O curioso é que as pesquisas mostram que mais da metade da população mundial fala mais de uma língua. Então, o normal é ser bilíngue e não a exceção. Não existe consenso da idade ideal para iniciar a aprendizagem de uma nova língua, mas o que está comprovado são os benefícios cognitivos, sociais, culturais e econômicos. A questão não é quando a criança está preparada para a exposição, mas como essa exposição será feita. As metodologias inadequadas de professores ou as cobranças exageradas da família podem causar uma sobrecarga. A aprendizagem deve respeitar o perfil do aprendiz, seja qual for a idade. Há evidências que, em função da neuroplasticidade dos primeiros anos de vida, esse período seria mais propício, mas o certo é que todos devem se beneficiar deste aprendizado, no momento que lhe for possível. Com as crianças pequenas, através das brincadeiras, com as crianças maiores, pelos jogos, investigações e interações com seus pares, com os adolescentes, pelos seus sonhos e interesses, e com os adultos pelas suas necessidades e planos pessoais e profissionais. Volto à constatação de que mais da metade da população mundial é bilíngue e que coloca essa habilidade como essencial para o cidadão do século XXI. Além de desenvolver flexibilidade cognitiva, sensibilidade comunicativa, apreciação cultural diversificada e conhecimento acadêmico para todas as áreas. Se você tinha alguma dúvida, esse é um ponto importante e praticamente básico para o cidadão atual. Até o nosso próximo encontro. Meio-dia e 9 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando em facebook.com/TV Cachoeira. Um abraço para Oséias Pereira dos Santos, Nita Lima, Carla Rosa e Luciana Machado Santos. Tudo de bom para vocês. Um abraço também para o meu amigo Everaldo Machado. Obrigada pelo carinho da companhia de todos vocês, viu? A seguir, barragem do Capané em pauta aqui. IRGA vai proibir trânsito de veículos na Taipa, evitando prejuízos à estrutura já comprometida. Segurança na barragem do Capané. IRGA quer proibir a passagem de todo tipo de veículo sobre o maciço da barragem. O NT Sul já está de volta, meio-dia e 13 pelo horário de Brasília. Um abraço aqui para o Agnaldo Henriques, para Dayana Besco e para Mary Vieira, lá de Areal, no estado do Rio. Um abraço a todos os arealenses aí, viu? Ao pessoal aí do Rio de Janeiro também. Obrigada pelo carinho da companhia. Lacileni também está conosco. Um abraço para você. Obrigada pelo carinho da companhia de todos vocês. Gente, o desejo de alcançar um corpo escultural com mais rapidez tem levado ao uso indiscriminado de suplementação alimentar. Muita gente usa suplementos também para melhorar a qualidade de vida. Se consumidos da forma correta, os suplementos oferecem vários benefícios à saúde, sim, mas é necessário estar atento aos malefícios desses produtos. Será que eles são indicados para qualquer pessoa? Francisco Bastos comenta. Ultimamente temos percebido que em muitas farmácias ou drogarias e mesmo nas redes sociais somos instados a comprar determinados produtos que, segundo os patrocinadores, eles podem levar a evitar determinadas doenças e mesmo prolongar a vida.
Pelo fato de não precisarem terem prescrição médica, os suplementos vitamínicos ou de sais minerais, enfim, eles acabam sendo consumidos de uma forma que, digamos, até irresponsável, porque não existe comprovação, na maior parte deles, dos resultados que são propagandeados. Então nós temos um quadro que, lamentavelmente, em nosso país, recentemente, somente que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez algumas regras, alguns regramentos para o seu uso. O que nós temos, efetivamente, é o que os profissionais da saúde e da nutrição nos colocam, que a indicação do uso dos suplementos, ela está condicionada, logicamente, a uma avaliação médica ou nutricional que indique carência de determinadas vitaminas, que nessas situações elas justificam o uso conforme os critérios estabelecidos, critérios médicos e nutricionais. Então, pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica ou que tiveram redução de estômago, gestantes ou para aqueles casos específicos em que há uma constatação da necessidade de um suplemento. E aí nós temos, obviamente, que essas circunstâncias elas são minimamente indicadas no contexto da população. Não pode ser da forma como está sendo proposta, de que distribuída ou consumida por toda a população. Hoje nós temos um estudo que mostra que 54% dos lares brasileiros já têm algum tipo de suplemento, consomem algum tipo de suplemento. E diante disso, nós estamos num país em que há uma riqueza na produção de alimentos. Mesmo que tenhamos problema no acesso para muitos, mas nós temos a oferta desses produtos em todos os lugares, né? E diante disso não há necessidade de que nós façamos uma inversão. Busquemos produtos industrializados para, digamos, fazer com que isso funcione como se fosse a nossa alimentação. Portanto, uma alimentação saudável, variada, colorida, como dizem os nutricionistas, ela é suficiente para atender a maior parte das nossas necessidades em termos de vitaminas, não havendo, portanto, justificativa para estarmos consumindo produtos que meramente apontam para alguma coisa sem os resultados necessários. O que poderia parecer alguma coisa positiva pode se transformar em algo muito problemático e inclusive com consequências para a própria saúde dos pacientes. Fique de olho e não consuma aquilo que não há necessidade e que não tenha uma fundamentação ou uma prescrição de profissionais competentes para essa situação. É o que vale para muitas coisas e vale também para os suplementos. Quarta-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Pode chover durante a tarde. A umidade relativa do ar fica entre 48% e 78%, mínima de 22, máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Pode chover rápido a qualquer hora do dia, mínima de 21, máxima de 26 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 22 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, mas algumas áreas terão períodos de maior nebulosidade. Uma massa de ar quente e úmido define o tempo no estado e traz mais uma jornada quente para abril com sensação de abafamento. Da tarde para a noite, a instabilidade afetará mais pontos. Pode chover de forma passageira e isolada, chuva típica de verão, portanto, irregular. Por isso, muitas cidades não devem ter precipitação nesta quarta. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 30.
Para o litoral norte, Tramandaí, Torres 29 graus e em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28. O assunto em pauta agora são as divergências entre os ministros da Corte Máxima do Brasil, o STF. Como as manifestações populares e a política têm influenciado as decisões do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe a entrevista. Nós recebemos no estúdio o promotor de justiça, João Ricardo Tavares. Doutor, queria te agradecer por atender o nosso convite e para a gente falar um pouco de um assunto que está pipocando nas redes sociais, principalmente, que é algumas ações do STF. Eu que agradeço estar aqui na televisão, é uma satisfação. E se a gente puder trazer alguma contribuição que esclareça a população, acho que é sempre muito válido esses espaços que vocês nos abrem, né? Muito obrigado. A gente que agradece. Doutor, eu queria começar te perguntando, na verdade, duas perguntas em uma. Composição do STF, como é que chegam lá esses ministros? E uma outra questão. Fala-se muito em decisões convergentes ou divergentes de ministros. Isso leva algumas pessoas a pensarem que essas decisões, em algumas situações, são mais políticas do que técnicas. Como é que o senhor vê essa situação? No que diz respeito à composição do Supremo, isso tem sido realmente alvo de muita discussão, de algumas críticas, algumas mais severas, outras nem tanto. Mas é preciso que o nosso telespectador tenha consciência de que vários países que têm um Estado de direito democrático como o nosso, a maneira de assunção à Suprema Corte é semelhante, né? Como é que hoje no Brasil, a partir da Constituição de 88, antes já era assim, mas o novo texto constitucional que nós estamos hoje em vigência no país, que é a Constituição de 1988, estabeleceu como regra para ser ministro do Supremo duas características básicas: ser maior de 35 anos de idade e ter notório saber jurídico. Veja com isso que, em tese, nunca aconteceu, mas o ministro Supremo sequer precisa ter formação em direito. Ele pode ser um autodidata, um grande estudioso do direito, e ele tendo essa notória, ou seja, de conhecimento geral do mundo jurídico, que ele tem um saber jurídico e seja maior de 35 anos, o presidente da República pode nomeá-lo ministro do Supremo. O que, na minha visão, abre um leque hoje de críticas aos ministros do Supremo é que essa nomeação, por vezes, aconteceu não seguindo critérios do passado, de efetivamente se buscar no mundo jurídico pessoas que tenham uma respeitabilidade, uma história efetivamente de serviços prestados à causa jurídica no país. Em alguns momentos, foram poucos, mas em alguns momentos o critério foi amizade pessoal, foi conhecimento no meio político e nem tanto uma carreira jurídica sólida, né? Mas é direito do presidente da República, repito, que ele nomeie entre os cidadãos brasileiros aqueles maiores de 35 anos e que tenham notório saber jurídico. Só que essa nomeação, ela é submetida ao crivo do Senado Federal. E o Senado Federal é que tem que sabatinar o candidato à vaga do Supremo indicada pelo presidente da República e depois votar esse nome. Ele é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois, lá na Comissão de Constituição e Justiça, é aprovado ou não o nome, e uma vez sendo aprovado, o nome é submetido ao plenário do Senado Federal. O que eu faço, e a crítica daí é muito pessoal, né? Não estou falando aqui em nome da Associação do Ministério Público, da qual sou vice-presidente, estou falando aqui eu, João Ricardo, como promotor, né, e como cidadão, o que eu acho que o papel do Senado não vem de fiscalização dessas nomeações não vem sendo exercida de forma contundente como deveria ser. Por entrar no campo político? Porque fica difícil, né, para o Senado, se pegamos um presidente forte que tenha lá maioria no Congresso Nacional, é difícil ver o Senado, eu nunca vi, estou com 27 anos de promotor de justiça, eu nunca vi o Senado rejeitar um nome indicado pelo presidente da República para a Suprema Corte, né? Já vi sabatinas mais severas, outras nem tanto, né? Mas eu não vi, por exemplo, dizer não tem condição o João Ricardo de ser ministro do Supremo, nós entendemos que não, e o presidente que mande outro nome. Eu nunca vi isso acontecer. No segundo aspecto da tua pergunta, se essa maneira de assunção ao cargo de ministro não vira, no fim, mais uma corte política do que jurídica, eu acho que não, mas o cidadão precisa compreender que o Supremo Tribunal Federal é uma corte política também, mas não a política partidária, que nós, quando falamos em política, né,
Nós pensamos só nessa política partidária que é feita e que visa eleições, interesses eleitorais, legítimos ou não. É uma política diferenciada, mas vou te dar um caso bastante presente, eu acho que na memória de todo brasileiro, onde a atuação da Suprema Corte foi muito mais política do que jurídica, que foi o caso da queda do auxílio moradia que era pago para os membros do Ministério Público e da magistratura. O que o ministro Fux fez ali? Ele derrubou o pagamento do auxílio moradia em todo o país, né, mas negociou com o Congresso Nacional um aumento, um reajuste para o salário que estava parado no Congresso Nacional há mais de 5 anos. Né? Então ele disse, olha, eu acabo com isso, mas vocês também têm que cumprir o que a Constituição está dizendo e que também não vem sendo cumprido há muito tempo, que é anualmente reajustar os vencimentos dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, e aí dá aquele efeito cascata para todo o Brasil, porque a carreira, né, o topo da carreira seria os ministros do Supremo, teto, melhor dizendo, dos vencimentos das carreiras da magistratura e do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República e os ministros da Suprema Corte, e a Constituição diz que anualmente esses vencimentos deveriam ser reajustados pelo índice oficial da inflação, né, para haver a recomposição das perdas inflacionárias, como qualquer outro trabalhador brasileiro tem. E há muito tempo isso não vem sendo feito, compreensível de uma certa forma que não tenha sido obedecido esse preceito constitucional em razão de que isso gera esse efeito cascata e um impacto financeiro nos estados também, em razão disso, mas o fato é que não vinha sendo cumprida a Constituição. Então, a atuação ali da Suprema Corte ao dizer derrubamos os auxílios moradia que a sociedade em geral não aceita e o Congresso Nacional mesmo achou que tinha sido um atropelo do Supremo para cima do Poder Legislativo, né, em conceder sem ter passado pelas casas legislativas e ser autorizado isso, mas trocou isso, né, numa negociação política, mas aí na boa política, né, então vocês exerçam o papel que está escrito na Constituição que vocês têm que exercer de apreciar um projeto de lei que está lá parado há 5 anos e vocês não votam, né? E aí o Congresso, então, votou e no mesmo dia a Suprema Corte acabou com o auxílio moradia e com isso restabeleceu, vamos dizer, a normalidade constitucional. Essa foi uma atuação muito mais política da Suprema Corte do que jurídica, né? Um assunto que tem sido capa de jornais, notícias e acaba um tiroteio, principalmente nas redes sociais, que hoje tem uma força muito grande ao espalhar qualquer tipo de notícia, é essa questão de casos ligados à política ou a políticos saírem da esfera criminal e passarem a ser julgados pela Justiça Eleitoral. Qual a tua posição com relação a isso e se essa medida não enfraquece a Lava Jato? Essa é uma grande discussão e muito polêmica discussão, né, que tem acontecido em razão da decisão do Supremo que aconteceu há pouco mais de, acho que 10, 15 dias atrás, onde o Supremo disse, na realidade, o que está escrito na lei. Nós temos que fazer primeiro essa ressalva. Não há nenhum absurdo jurídico na decisão do Supremo. A interpretação que o Supremo deu por uma maioria muito apertada, né, foi dos 11 ministros, 6 votaram favoravelmente, 5 votaram contra, para ver que realmente o tema é muito polêmico. E foi um tema, mais uma vez, de interpretação. O Supremo interpretou um texto legal dizendo, vamos dizer literalmente, o que diz a lei, que quando houver um crime eleitoral junto com outros crimes comuns praticados, vamos dizer, corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, enfim, os mais variados crimes lá da legislação penal comum, mas tem um crime lá previsto na legislação eleitoral, todos esses demais outros crimes são atraídos por essa justiça especial, que é a justiça eleitoral. E lá devem ser julgados, né? E isso, evidentemente, teve uma reação muito forte do grupo da Lava Jato, que atua há muito tempo, porque a maioria desses, nós estamos aí com a Lava Jato completando 5 anos, né, de atividade, a maioria dos crimes que estão sendo investigados pela força-tarefa da Lava Jato, em algum momento se encontram com atividade eleitoral, né, porque a maioria desse dinheiro, claro que tinha parte dele, ou de alguns fatos deles, destinados pessoalmente para aqueles agentes políticos se locupletarem em razão disso, mas tinha muito desse dinheiro que ia para a Caixa 2 da campanha, e esse Caixa 2, tão falado, né, o crime de Caixa 2 está previsto lá na legislação eleitoral. Então aí a reação do pessoal que atua, dos colegas que atuam na Lava Jato, dizendo, olha,
tudo, ou pelo menos grande parte, os casos mais importantes vão acabar sendo todos canalizados para a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não tem estrutura, porque não é para isso, né? Ela não foi criada para isso, a Justiça Eleitoral, ela está criada para presidir as eleições e os conflitos advindos das eleições, sejam elas municipais, estaduais ou as eleições federais, né? Que nós chamamos de eleições gerais. O maior receio aí não é pela qualidade dos profissionais que estão lá, é pela falta mesmo de estrutura, de investigação, de ouvida de testemunhas, enfim, uma estrutura física mesmo, material, para desempenhar tão complexas investigações como são esses casos aí. Duas situações vêm na cabeça daquelas pessoas que acompanham esses temas. O primeiro deles é com relação ao presidente Lula. E aí eu lhe pergunto se essa decisão ela pode ser levada de forma retroativa a beneficiar o presidente Lula. E a outra situação é agora do presidente Temer, que ficou alguns dias preso, mas que ele lhe pergunta se ele poderia ter algum tipo de benefício numa condição como essa. Eu acho que no caso do presidente Lula, eu tenho certeza, salvo que se eu estiver muito enganado, que esse assunto vai ser trazido à discussão pelos seus advogados de defesa, né? Todos aqueles crimes que tiverem junto a algum crime eleitoral imputado ao presidente, o que mesmo ele tenha sido condenado já nesses casos, porque o presidente, a situação jurídica do ex-presidente Lula em relação ao ex-presidente Temer é um pouco diferente em razão de que o ex-presidente Lula já está condenado, né, em 2 processos, e o presidente Temer ainda não tem condenação, ele tem só processos em andamento e investigações em andamento. Mas eu não tenho dúvida que em relação ao ex-presidente Lula, os seus advogados deverão vir com essa discussão, como ficam os processos anteriores, anula tudo e manda para a Justiça Eleitoral refazer de novo ou está valendo daqui para frente? Eu quero crer que aquilo que foi já feito, está feito, né? Não tem como se anular, porque nós pensamos sempre nos casos de mais notoriedade, né, que dizem respeito a essas figuras mais importantes da nossa República, que é os ex-presidentes da República, mas nós não podemos esquecer que nós temos muitos outros, inúmeros, dezenas, centenas até, eu diria, de processos contra outras pessoas que não têm tanta notoriedade pública assim. Então, seria anular esses processos e mandar que tudo fosse transferido para a Justiça Eleitoral. Eu quero crer que não vai acontecer, isso tem que ser daqui para frente, é o que eu imagino, mas vamos ver o que dirá daqui para frente a Suprema Corte, mas eu penso que vai ser assim. Em relação ao presidente Temer, daqueles processos que ainda ele não tem a denúncia oferecida, aí sim, quando houver conexão com delitos da Justiça Eleitoral, em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, deverão ser oferecidas essas denúncias perante a Justiça Eleitoral. A gente olha essa situação, isso causa uma divergência, uma confusão de pensamento nas pessoas, porque a Constituição, ela garante o direito de, só após transitado e julgado, a pessoa seja presa efetivamente. Porém, no caso do ex-presidente Lula, não foi bem isso que aconteceu. Estou trazendo esse assunto à tona porque uma afirmação feita em entrevista pelo ministro Marco Aurélio Mello deixou claro para algumas pessoas, principalmente no ambiente jurídico, de que essa decisão ela pode ser revertida. Como é que fica essa situação, principalmente pensando na confiabilidade do judiciário? Primeiro, eu acho que nós temos que fazer justiça ao ministro Marco Aurélio, porque ele sempre defendeu essa posição, de que a pessoa só fosse recolhida à prisão para iniciar o cumprimento de uma pena, depois de esgotados todos os recursos cabíveis, né? O que talvez a população em geral não saiba é que essa posição adotada hoje, qual é a posição? De que esgotado o julgamento em segunda instância, então sai uma condenação de 1º grau, se for na Justiça Estadual, o recurso vai para o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Justiça confirma essa condenação, a pessoa pode ser presa. Na Justiça Federal, o juiz federal de 1º grau condena, o Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância da Justiça Federal, confirma essa condenação, o cidadão pode ser recolhido já para iniciar o cumprimento da pena, ainda que haja recurso para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça
e o Supremo Tribunal Federal não poderão mais declarar a inocência de quem já foi declarado culpado em segunda instância. O que o Tribunal Superior poderá fazer, seja ele o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, é anular o processo porque houve, por exemplo, contrariedade da decisão a alguma legislação federal em vigor ou entendimento da Suprema Corte de que houve ofensa a algum princípio constitucional e anular esse processo e mandar refazer de novo. Não pode mais o tribunal, seja ele o STJ ou o STF, dizer que o cidadão é inocente se o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal confirmou que ele está certa a condenação aplicada em primeiro grau. Então, o Supremo hoje disse isso. Condenado em segunda instância deve iniciar o cumprimento da pena. Doutor, para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte, o STF, na sua visão, tem feito o papel dele? Eu acho que sim. O STF sofre, talvez, pela a gama de matérias que não era a intenção do legislador constituinte seguramente dar para a Suprema Corte, né? Veja que a Suprema Corte hoje enfrenta temas que não deveriam estar lá. Eu vou te dar um exemplo de um julgamento que eu assisti, de um recurso lá numa turma que estava do STF, onde a discussão era uma condenação por um cidadão ter matado 10 galinhas e estava acusado lá por crueldade contra animais, e esse recurso dessa condenação, que era ínfima, não estou discutindo se a condenação deveria acontecer ou não, eu estou dizendo que um caso dessa simplicidade não é possível que chegue até a Suprema Corte, não acontece assim em nenhum país do mundo. A Constituição Federal de 1988, acho que teve um equívoco ao abrir tanto o leque de possibilidades de julgamento para a Suprema Corte. E, efetivamente, por as instituições estarem funcionando melhor, e te falo daquela que eu conheço profundamente, que é o Ministério Público, e está aí, né, visto, talvez o caso de maior notoriedade tenha começado lá no Mensalão e agora com a Lava Jato, né, está exercendo efetivamente o seu papel de combate à corrupção, que é um anseio da sociedade brasileira, procurou ao longo do tempo melhorar a sua atuação, mas mesmo assim, não sei se o nosso telespectador recorda, mas eu tenho muito em mente que entre o início da ação penal do Mensalão até o seu julgamento foram mais de 8 anos, né? E isso efetivamente é um tempo longo demais. Por quê? Isso aconteceu por quê? Porque o Supremo ele não tem a sua atribuição precípua a de ser uma corte criminal. O Supremo é uma corte que está lá para ser o guardião da Constituição Federal, e é assim em qualquer país do mundo, né? Aqui no Brasil é que se abriu muito o leque de julgamentos possíveis de chegarem à Suprema Corte. Eu acho que isso tem que ser revisto, essa discussão tem que vir para a mesa, né, porque não é possível mais que a Suprema Corte continue assim. Eu acho que não tem parâmetro no mundo de tamanha quantidade de processos que chegam à Suprema Corte de um país que se compare ao Brasil. Doutor, te agradeço pela gentileza de ter atendido o nosso convite e já numa outra oportunidade que estiver por Cachoeira do Sul, já quero deixar o convite para a gente ter a honra da tua presença novamente. Eu que agradeço, espero que tenha sido aí efetivo o programa para o que se destinou, que é esclarecer aí algumas dúvidas do nosso telespectador. Um prazer, estamos sempre às ordens. Então tá certo, a gente volta com vocês. Obrigada, João Paulo, pelas informações, também ao promotor por essa entrevista tão esclarecedora. Gente, o tráfego de veículos sobre a taipa da barragem do Capané, em Cachoeira do Sul, poderá ser proibida. A medida foi indicada por técnicos do IRGA após realização da primeira inspeção periódica determinada pelo Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. A barragem integra a lista da Agência Nacional de Água como estruturas com risco de rompimento. Em novembro de 2018, a Agência Nacional de Água colocou a barragem do Capané em uma lista de 45 barragens no Brasil com risco de rompimento. No Rio Grande do Sul, somente a barragem Santa Bárbara, em Pelotas, também integra o relatório. Só que, segundo o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, que é responsável pelo reservatório, a possibilidade de rompimento da taipa, de 11 metros de largura e 2,3 quilômetros de extensão, é muito remota.
Isso porque, desde 1966, quando ocorreu um deslizamento na taipa, o nível máximo de operação, de 12 metros e 35 centímetros, vem sendo reduzido como medida de segurança. Na época, baixou para 10 metros e 20 centímetros. Em fevereiro deste ano, o IRGA adotou por norma que o nível máximo do reservatório não pode passar de 7 metros, o nível necessário para a irrigação das lavouras. Atualmente, 27 produtores são atendidos. Só que manter baixo o nível do reservatório ainda não é suficiente. Por determinação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, a cada 2 meses a barragem terá de ser inspecionada. Essa que foi feita agora no mês de fevereiro, né? Ela foi uma inspeção para constatar e para verificar a situação de todo o maciço e toda a barragem, né? Como forma de recomendar correções, né? E acompanhar nas próximas inspeções o desenvolvimento de alguma anomalia, né? Aumento ou redução, para que a gente possa ter um acompanhamento melhor da taipa de maneira geral. O que foi detectado foi basicamente o que se já tinha conhecimento, né, de alguns pontos da barragem com surgências de infiltração, né. Toda a barragem de terra ela tem infiltração natural, né, mas o que a gente detecta é que existe além do normal, né. Então, e são pontos em que tem que ter um pouco mais de atenção. A partir dessa detecção, né, tem que se tomar algumas correções, né. As principais delas já estão sendo providenciadas, né, pelo Instituto, que é a confecção dos projetos, né, de reforma do maciço e de construção do vertedouro. Pedro afirma que já está em fase de licitação a elaboração do projeto, mas tem ciência de que todo o trâmite até a conclusão da obra de recuperação do reservatório não é a curto prazo. Por isso, medidas foram levantadas como forma de prevenir um desgaste maior da taipa. A principal delas diz respeito ao trânsito de veículos na estrada construída sobre o maciço da barragem. O relatório dos técnicos do IRGA aponta como uma forma adicional de segurança a necessidade de interdição total do tráfego de qualquer tipo de veículo sobre o maciço da barragem. Para tanto, a alternativa de travessia deste local seria essa estradinha aqui, ó, que começa, mas não está totalmente aberta. O IRGA pensa que a prefeitura pode fazer esse serviço, só que a prefeitura respondeu ao IRGA que, na verdade, a responsabilidade é do DAER. O prefeito já de pronto disse que a estrada é a responsabilidade do DAER, e não é com a prefeitura. Se o DAER fizer, a prefeitura faz a manutenção. Agora nós estamos aguardando essa manifestação por escrito para que a gente encaminhe para o IRGA vá até o DAER para ver o que vai ser feito, né? Mas a intenção do IRGA é interditar a taipa da barragem como estrada total, né? Sem tráfego nenhum, nem pesado nem leve, e arrumar a estrada que já existe abaixo da taipa. O relatório de inspeção garante que o isolamento da taipa é preventivo a novas lesões da estrutura e, por isso, necessário. Com isso, a abertura da nova estrada deveria estar concluída antes do inverno. Mesmo assim, os técnicos garantem que não há risco de rompimento da taipa, que mesmo o maciço somando 79 anos de existência, ainda possui solidez e infraestrutura saudável. O risco é mínimo. Hoje mesmo ela está com 5,80 de altura, ela está com 8,20 metros de borda livre e ela tem, nessa altura, a base dela, só na água ali, ela tem mais de 100 metros de largura. Então nem infiltração não tem nessa altura, é totalmente segura. Ela é toda enrocada, toda com pedra. Então não há problema. E agora, esse nível, daqui até julho, ela vai cada vez baixar mais. Nós vamos manter ela com menos de 4 metros de altura. Então ela vai ficar totalmente baixa no inverno. Nós estamos agora na parte de baixo da barragem, na parte externa do maciço, que tem cerca de 2.300 metros de extensão. Por todo esse percurso, 5 piezômetros estão instalados. São aqueles pontos ali. Eles têm por função verificar e medir possíveis infiltrações no interior do maciço.
Ele determina a altura do nível da água dentro do maciço da barragem. Então toda barragem de terra ela tem uma infiltração normal, né? Tem linhas de infiltração. O que não pode é essas linhas de infiltração, essa água estar muito elevada, né? Ou seja, ter muita água dentro do maciço. Então o que esse equipamento faz? Ele faz um monitoramento, né, de como está essas linhas de infiltração semanalmente. Então não se tomou nenhuma ação ainda baseada nessas leituras, mas elas são fundamentais aí para a gente ter algum parâmetro, né, de monitoramento e tomada de ação se houver alguma anomalia. A gradual redução no volume da água do reservatório da barragem do Capané cria outra situação que o IRGA ainda precisa negociar com os produtores. Eles precisarão adaptar suas áreas de plantio nas próximas safras, conforme a água disponível para irrigação das lavouras. A reforma da Previdência é tema de uma plenária com membros do 4º núcleo do CEPERS Sindicato em Cachoeira do Sul, hoje à tarde. Os professores associados ou não ao sindicato podem participar. É isso mesmo, João Paulo. Boa tarde. Uma ótima tarde a você, Darcy, aos telespectadores da TV Novo Tempo. Nós estamos aqui na sede do 4º núcleo do CEPERS, em Cachoeira do Sul, onde hoje à tarde a plenária que está percorrendo o estado para debater a reforma da Previdência e a questão salarial da categoria estará em Cachoeira do Sul para conversar, então, com professores, com os membros do 4º núcleo do CEPERS. Nós vamos conversar agora com a vice-presidente estadual do CEPERS, a Solange Carvalho, que conta para a gente o que é que vai estar acontecendo na tarde de hoje e quem é que vai poder participar dessa plenária. Olá, nós convidamos a todos os sócios da categoria, mas não só os sócios. A nossa plenária também é estendida aos trabalhadores em geral, porque as nossas plenárias elas têm 2 eixos. Uma que é específica da categoria, que é a questão da pauta salarial, porque nós temos uma assembleia dia 12 de abril em Porto Alegre, na Casa do Gaúcho, e o outro eixo é a questão da reforma da Previdência, que nós dizemos que não é uma reforma, é o fim da aposentadoria. E nesse aspecto ela envolve todos os trabalhadores. E nós queremos estar juntos nessa luta para que nós consigamos barrar esta tal reforma da aposentadoria. Então a gente está em todos os núcleos do estado, né? Nós temos 42 núcleos, fazendo essas plenárias, esclarecendo a categoria e também chamando os outros trabalhadores para dizer que isso é um genocídio, essa proposta do governo federal chamada de reforma da Previdência, né? Essa plenária acontece onde e quem é que vai estar participando ali, explicando e batendo esse papo com os professores? Vai ser no auditório do Sicredi, a partir das 15 horas, né? E estaremos aqui com os dirigentes do núcleo de Cachoeira. Eu estarei presente, a professora Cândida, também da direção central, a professora Sandra, também da direção central, a professora Alda, a assessora jurídica Paloma, também, então, o diretor do núcleo, o dirigente Jusemar, professora Dina e outros dirigentes também daqui, né? E nós esperamos ter uma grande participação, porque mesmo os aposentados serão prejudicados, porque também poderão ter, mesmo sendo aposentados, um desconto de até 20% do seu salário se a reforma passar. Então, é muito importante que todos estejam hoje lá, a partir das 15 horas, no auditório do Sicredi. A gente agradece a professora Solange Carvalho, vice-presidente estadual do CEPERS, e reafirmando então o convite, não apenas à categoria de professores, como disse a professora, aquelas pessoas que se sentirem também no desejo de saber, de ter mais detalhes sobre a questão, também estão convidadas a partir das 15 horas no auditório do Sicredi, na Saldanha Marim. Darcy, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João Paulo, pelas informações. E obrigada a você pela companhia e pelas mensagens. Uma ótima tarde, a gente fica por aqui. Até amanhã.